O que é que esse exercício pede? Ele pede que a gente crie 3 classes CSS, tá? Uma classe para imagem pequena, uma classe para imagem média e uma classe para imagem grande, tá? Então, eu tenho aqui uma classe que eu vou definir uma imagem com tamanho 50 por 50, outra classe para imagens com tamanho 100 por 100 e outra classe para imagens 150 por 150. E aí eu quero que tenha dois elementozinhos aqui, né? Uma lupa para zoom in, né? Para aumentar o zoom, e uma lupa para zoom out, né? Que é para reduzir esse zoom. Então, ao clicar na lupa do mais, eu quero que aumente o tamanho da imagem, e ao clicar na lupa do menos, ele reduza o tamanho dessa imagem aí, tá? Então, essa é a ideia aí desse exercício. E a ideia é que a gente, no momento em que a gente clique na lupa maior, ele troque a classe, se ela tiver numa classe, ele vai alternando entre os tamanhos das imagens, tá? Então, a ideia é essa, a gente vai fazer exemplos disso aí funcionando, tá? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui para o Visual Studio Code para a gente começar a desenvolver aí essa atividade. Deixa eu ver aqui como eu faço. Então, eu vou criei aqui uma pasta chamada galeria, tem um arquivo aqui dentro com o nome de galeria.html. E eu vou criar aqui também um arquivo CSS, eu vou chamar de estilos.css. Então, para cada um desses elementos aqui, para cada um daqueles tamanhos que a gente tem, que eu pedi no exercício, eu vou colocar aqui como pequeno, médio e grande, tá? Então, eu estou criando 3 classes no CSS, cada um com um tamanho específico de imagem, tá bom? Então, aqui no tamanho do pequeno, eu posso, inclusive, fazer o seguinte, para entender um pouquinho da ideia dos seletores. Eu posso querer definir que essa classe ela vale especificamente para imagens, né? Então, quando eu coloco aqui o IMG, eu vou me referir que essas classes elas só vão funcionar para elementos que tenham essa classe, mas que sejam do tipo imagem, né? Então, é uma especificidade aí do CSS que a gente consegue definir para limitar o escopo aí do nosso projeto, tá? Aí eu vou definir aqui essa imagem pequena com a propriedade de 50 por 50, a imagem médio de 100 por 100, vixe, botei o width e o width aqui, né? E a grande, 150 por 150. Vou separar aqui algumas imagens, deixa eu salvar aqui algumas. Vou colocar aqui, Flor 01. Flor 02. Flor 03. Vou salvar 5 por enquanto. E vamos construir essa galeria aqui no nosso modelo, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Vou criar aqui o HTML. Vou colocar aqui, vou fazer o seguinte, Eu posso fazer isso aqui de forma manual, tá certo? Colocando aqui o IMG SRC Flor 1
flor 2, flor 3, flor 4. Posso fazer isso de forma manual, tá? Mas como a ideia é a gente fazer a construção, usar aqueles elementos, aquelas propriedades que a gente trabalhou, a gente pode fazer essa construção dessa galeria de forma dinâmica, utilizando o Create Element, a modificação do atributo, e conseguir adicionar novas imagens aí à nossa galeria de forma dinâmica, né? Mas eu vou mostrar a vocês aqui o funcionamento dessa, como é que ela está por enquanto, né? Ó, deixa eu copiar aqui esse caminho. Pronto. Então, tenho aí minhas 5 imagens, né? Construídas aí na galeria, né? E aí, qual que é a ideia? Eu consigo fazer isso utilizando aqui a forma a forma estática, né? Mas se eu quisesse adicionar mais uma imagem na minha galeria, eu ia ter que copiar aqui, colar e adicionar manualmente, etc, tá? Mas o que eu quero fazer agora é o seguinte, ó. Deixa eu criar aqui minha tag de script. Eu vou criar uma função chamada de galeria, tá? E aqui eu vou ter um array chamada de fotos, em que eu vou ter aqui, ó, flor 1, colocar o nome aqui das minhas fotos nesse vetor. Tá? E aqui, ó, eu vou nessa minha div, eu vou dar um nome para ela. Não, eu vou deixar assim. Eu vou deixar com só a div aqui vazia para que a gente consiga recuperar utilizando, por exemplo, aquela propriedade do Query Selector, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue trabalhar com isso, tá? Então, vamos lá. O que é que eu quero fazer? Deixa eu até colocar um textozinho aqui. Eu vou recuperar essa div aqui. Minha div vai ser igual a document. Ponto. Vou até utilizar o Query Selector para a gente recuperar a div, que é a primeira que aparece aqui, utilizando o Query Selector, tá? Então, vou mostrar em prática o uso dessa propriedade. E vou dar um alert aqui no minha div.inner.html para a gente ver se a gente está recuperando a div de forma correta, tá? Se eu quiser, por exemplo, que assim que a minha página carregue, ele execute essa função, eu não sei se a gente trabalhou, talvez eu tenha mostrado. A gente pode trabalhar com o método no body, que é o método do onload, né? Também é uma função, um evento da página, né? De que quando a página for carregada, ele vai executar o que tiver dentro dessa função. Então, eu vou chamar aqui a minha função de galeria, assim que o meu documento, né, o corpo da minha página estiver sendo carregado, tá? Então, deixa só eu ver aqui com vocês se quando eu executar isso aqui, ó, ele vai chamar o método, né, e ele conseguiu recuperar a div e ele exibiu o conteúdo que estava dentro da div, tá? Utilizando aí o método do onload, certo? E aí, o que é que eu quero agora? Eu quero adicionar cada um desses elementos aqui, dessas flores, essa minha div,
certo? E aí eu vou utilizar o create element para adicionar esses elementos a essa div. Primeiro eu vou adicionar um só, tá? Vou adicionar aqui a primeira posição e depois eu vou utilizar o laço de repetição para fazer isso de forma mais dinâmica, tá bom? Então, vou vir aqui, ó. Eu vou utilizar aqui flor, tá? Vou criar uma variável chamada flor. Eu vou utilizar o método document.create element, que a gente viu, img, certo? Com isso, eu crio um objeto do tipo, né? Eu crio um elemento do tipo img, que eu vou conseguir mexer com esse objeto aqui nessa variável. Criei esse objeto e vou adicionar aqui, ó, o src dele, que é o... Vou definir qual que é a imagem que vai estar aqui nesse objeto. E aí eu vou dizer que é o meu fotos na posição 0. Certo? Então, eu estou adicionando a esse objeto que eu criei, com create element, a propriedade src a ele, que é essa daqui, flor.jpg. Tá? E aí, o que é que eu quero agora? Eu quero adicionar esse img aqui, ó, como filho da minha div. Tá? A div está recuperada nessa variável aqui, minha div. Né? Eu já recuperei ela aqui. E agora eu quero fazer exatamente essa ação, de adicionar essa imagem aqui como filha dessa div, de forma dinâmica, assim que a minha página carrega. Como é que eu posso fazer? Ó, eu já estou com esse objeto aqui, minha div, ponto, append, tá? A gente pode utilizar tanto o método append quanto o append child. Em versões anteriores, se eu não me engano, alguns navegadores anteriores não conseguem utilizar o método append, mas a gente vai fazer o teste com os dois, né? Se eu colocar o append child aqui, adicionando o método, o objeto for, né? Que eu criei aqui, né? Esse meu elemento, a gente vai adicionar esse método aqui. E ele vai criar esse elemento aqui na minha página, tá? Deixa eu carregar aqui, ó. Então, quando a página carrega, ele já adiciona esse elemento à minha div. Deixa eu inspecionar aqui para vocês verem como está o nosso objeto, tá? Então, por enquanto, ele está assim, ó. Eu tenho um elemento, o elemento está com a imagem que a gente criou. Então, nesse elemento, dessa forma aqui, eu criei um elemento e adicionei um elemento à minha div. Mas eu quero fazer isso para todos os elementos que tiverem aqui no meu vetor de fotos, tá? E aí eu posso criar aqui, ó, o laço de repetição para i igual a 0 e menor do que fotos.length e mais. Tá? Só adicionei aqui o laço de repetição e o que eu vou mudar é que eu vou colocar, ao invés do 0, eu vou colocar o i, que é o índice do meu vetor. Tá? Então, por enquanto aqui, ó, feita essa modificação, vamos ver se automaticamente ele vai criar todos os elementos para a gente de forma dinâmica. Né? Vou atualizar aqui, ó, né? Já criou aí todos os meus elementos SR6 de forma dinâmica. Mas ainda não está resolvendo o que a gente quer, né? Ele ainda está aí com as propriedades meio bagunçadas, tá? Como é que eu faço para adicionar a classe? Eu tenho 3 classes aqui, né? Eu tenho a classe IMG pequeno, médio e grande. Assim que abrir a minha galeria, eu quero que ele comece com o IMG pequeno, tá? Deixa eu adicionar aqui o meu CSS, né? Link rel style sheet href estilos .css. E aí o que eu quero fazer? Eu quero adicionar essa classe do IMG pequeno, né, a essas fotos, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, flor. Meu flor é um elemento do tipo IMG.
deixa eu adicionar aqui um class list, ponto. Add, né? Ele vai adicionar qual a classe que eu quero que ele adicione. Pequeno, tá? Então, eu estou adicionando a classe pequeno a esse elemento de IMG, tá? Vamos ver se isso vai funcionar, tá? Testar aqui. Tá? Olha, e aí eu tenho todos os meus elementos aí, ó. Deixa eu até dar uma aumentada aqui. Com a classe pequeno associada a eles, certo? De forma automática, tá? Então, vamos lá. Vamos criar agora os nossos botõezinhos para aumentar e diminuir aí essas nossas imagens, né? Com o mais e o menos, certo? Então, vamos lá. Vou aqui adicionar na minha galeria. Deixa eu ver como é que está lá no slide. Galeria de imagens e o maisinho e o menos, tá? Então, vamos ver aqui. Galeria de imagens. Zoom in. Zoom out. Deixa eu ver se eu crio um estilo para isso. Ícone. Não sei se está grande. Tá? Não ficou muito bonitinho, não, mas tudo bem, dá para o gasto, né? Então, tenho aqui, ó, os dois elementos que ainda não tem nenhuma função, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar agora, para cada um desses ícones, né, a ação de que quando eu clique no meu elemento, ele aumente ou ele diminua, tá? Então, deixa eu ver aqui inicialmente, aqui no meu script, eu vou criar aqui a função de aumentar, certo? Então, vou fazer o seguinte, document, deixa eu criar uma variável aqui, fotos também. Existem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer utilizando o Query Selector para a gente entender o funcionamento. Então, vou utilizar aqui o Query Selector All, tá? Eu quero recuperar todos os elementos que sejam da classe pequeno, por exemplo. Se forem todos que tiverem com a classe pequeno, vão aumentar para a classe de médio, por exemplo, tá? Então, vou vir aqui, ó. Recuperei todos os elementos. For igual a 0 e menor do que photos.length e mais. O que é que eu vou fazer? Eu quero remover a classe pequeno e adicionar a classe médio a esses elementos, para que quando eu clique em aumentar, os que tiverem com a classe pequeno percam a classe pequeno e vão para a classe do médio, tá certo? Então, vamos lá. Fotos na posição I, ponto, class list, ponto, add médio, e aí eu vou remover a classe pequeno. Então, eu vou fazer o teste aqui com aumentar para ver se... Eu vou fazer esse teste só para ver se ele consegue pegar ou se ele vai pegar sempre só o primeiro, né? Depois a gente muda aqui qualquer coisa. Quando eu clicar no mais, ele conseguiu pegar tudo, ó. Ele aumentou todas ao mesmo tempo, tá? Mas, por enquanto, ele só aumentou em uma opção, né? Deixa eu ver aqui como é que ele ficou na nossa galeria aqui dentro do div, tá? Ele trocou, ó, todas as classes inicialmente
que estavam como pequeno, deixa eu botar aqui, que estavam como pequeno, ó. Quando eu clico no mais, ele trocou todas para médio. Tá vendo aqui, ó? Trocou automaticamente. E agora eu quero aumentar para grande. Vou até fazer um outro laço aqui, ó, embaixo. Ele vai selecionar todas as que tiverem como médio. Certo? O que é que vai acontecer? No primeiro caso, ele vai tentar recuperar aqui como pequeno, vai encontrar e vai mudar para médio, tá? De grande e remove médio, né? Vamos ver se ele não vai... mas aí ele já deu um bugzinho, porque ele entrou nos dois loops, né? Ele entrou aqui e ele entrou aqui automaticamente. Mas eu posso fazer assim, eu posso fazer um teste. Fotos. Ponto length for maior do que 0, ele vai executar isso aqui. Se não, aí eu quero que o meu fotos ele recupere o médio, tá? Aí eu estou restringindo, ele só vai executar um ou outro, tá? Eu acho que assim ele vai dar certo. Aí se ele encontrou que o médio tem alguma coisa, ele vai passar para o grande. Acho que assim vai. Vamos testar agora. Está como classe pequeno, adicionei, foi para médio. E agora, aí sim, ó, mudei de novo, ele foi para grande. Aí ele não vai mais, porque não tem, ele não encontra nem mais médio nem pequeno. Aí vamos agora, já que temos aí 10 minutinhos, acho que como o reduzir vai ser equivalente, né? Então, eu vou só copiar aí a função de aumentar e trocar aqui para a função de reduzir, tá? Deixa eu colocar aqui meu reduzir. Ele vai passar de grande para médio e remover grande. E depois aqui eu quero de médio para pequeno, né? Ele vai adicionar pequeno e remover médio. Acho que é isso, né? Vamos ver se é. Então, quando eu clicar do zoom out, ele vai chamar o reduzir. Certo? Então, vamos lá. Cliquei no mais, foi para médio, foi para grande. Cliquei no menos, foi para médio e foi para pequeno. Tá? Então, conseguimos aí fazer, ó, nossa função, nossa galeria de aumentar e diminuir, tá? É isso, né? Conseguimos, achei que não fosse dar tempo, mas conseguimos aí avançar